O STJ pacificou essa questão. Outra questão que o STJ pacificou com relação ao parágrafo 2º é que essa informação, embora o código não diga expressamente, tem que ser prévia. Eu não posso querer negativar, por exemplo, o consumidor e depois de um mês ou de um dia que seja, informar ao consumidor. Isso ofenderia a ratio legis, a razão da lei. Na verdade, o que o legislador quis, ao dar o direito à informação, é que, uma vez informado o consumidor, ele possa tentar sanar esse problema antes dele ser efetivamente negativado. Isso, então, terá que ser feito de forma prévia. A negativação ou qualquer informação sobre o consumidor terá que ser feito de forma prévia. E se não foi feita de forma prévia? Ou se o consumidor não foi informado? Se o fornecedor não demonstra em juízo que houve uma carta enviada para o endereço do consumidor, o consumidor tem direito a alguma indenização? O STJ pacificou que aqui cabe o dano moral. E aqui é interessante, na aula que vem nós vamos falar sobre dano moral nas relações de consumo, porque nós temos alguns danos morais que são chamados danos morais in re ipsa, que é aquele dano que basta a demonstração do fato. Você não precisa demonstrar para o juiz que você sofreu um constrangimento, que você teve uma dor exacerbada, que você teve um problema sério, que você não conseguiu dormir. Isso vai ser a argumentação do seu advogado para você aumentar o quanto, convencer o juiz que você merece um quanto indenizatório maior, um valor maior. Mas você terá direito ao dano moral. Se o fornecedor não te informar da negativação de maneira prévia, caberá dano moral. Um grande direito aí que o STJ assegurou aos consumidores. Mas contra quem eu vou pleitear o dano moral? Quem estará no polo passivo? O fornecedor, que eu tenho relação com ele, ou o órgão que me negativou? Exemplo, SPC ou Serasa. Eu terei que ajuizar uma ação indenizatória de dano moral contra os dois? Ou eu posso escolher porque a responsabilidade deles é solidária? A doutrina consumerista considera que a responsabilidade seria solidária. Ambos deveriam informar ao consumidor, ou ter a responsabilidade de informar o consumidor. Mas o STJ pacificou essa questão também. Inclusive, foi objeto de súmula. Súmula 359. Quando não há informação do consumidor, a responsabilidade, preste atenção, é exclusiva dos arquivos de consumo. Exclusiva dos arquivos de consumo. SPC ou Serasa, a título de exemplo. Então, o fornecedor não responde por esse dano moral. Se ele estiver no polo passivo, ele então terá que ser declarada a sua ilegitimidade para estar no polo passivo dessa indenização. Súmula 359 do STJ. E essa súmula, inclusive, ratificou o entendimento do STJ sobre a notificação ser prévia, sobre a necessidade dessa notificação ser prévia. Uma outra situação super interessante que envolve isso é quando o consumidor já está negativado. O consumidor já estava negativado por outras transações, ou ainda que seja por uma transação. E aí, uma nova inscrição não é informada ao consumidor. Pergunto, cabe dano moral? Prestem atenção. Eu disse anteriormente que quando não há comunicação ao consumidor sobre a inscrição, cabe dano moral in re ipsa. A pergunta que eu estou querendo dizer agora é o seguinte, é a mesma situação, mas com um detalhe. O nome do consumidor já estava negativado. Cabe dano moral? Esse consumidor que, entre aspas, já estava lá nos bancos, já estava negativado? Diz o STJ que nessa hipótese não cabe dano moral. O que o consumidor poderá pleitear
é a suspensão dessa nova inscrição, uma vez que ele não foi notificado, para posteriormente o fornecedor ou o arquivo de consumo notificar o consumidor previamente e aí sim poder inscrever aquele problema, aquele débito que tinha com o consumidor. Não cabe dano moral quando o consumidor já estava no banco e não houve a notificação da nova inscrição. Mas e quando esse consumidor já estava negativado, vamos aproveitar o exemplo anterior, já estava negativado, mas a inscrição é indevida? O STJ entende que nessa hipótese não cabe dano moral. Mesmo que a inscrição seja indevida. Mesmo que a inscrição seja indevida. Isso é uma mudança de entendimento do STJ. Porque o STJ sempre entendeu o seguinte, que se há inscrição indevida, o consumidor não poderia estar no SPC ou Serasa, por exemplo, caberia dano moral. A diferença era, se ele não tivesse nenhuma nova inscrição anterior, dano moral completo, entre aspas. Se ele tivesse alguma negativação anterior, aqui haveria uma redução do quanto indenizatório. Reduziria o valor que o consumidor teria direito. Por quê? Houve ofensa ao seu direito da personalidade, porque a inscrição é indevida, mas ele já estava no banco de dados. Agora, isso acabou. Mesmo que indevida essa nova inscrição, o STJ não está aceitando mais a responsabilidade por dano moral. É uma súmula recente deste ano, de 2009, súmula 385. Isso é muito interessante, é uma mudança de paradigma do STJ, onde ele sempre aceitava a inscrição indevida como responsabilidade de dano moral. Agora, se o consumidor já estiver negativado, mesmo que haja uma nova inscrição indevida, repito, não caberá dano moral. Então, em tese, só cabe dano moral agora para o consumidor que está com o nome limpo. E aí sim, ou falta a comunicação da nova inscrição, ou a nova inscrição é indevida. Terceiro direito do consumidor é o direito à retificação. Artigo 43, parágrafo 3º. Ora, o consumidor então tem o direito de acesso, poder verificar quais são as informações que estão contidas sobre ele. O consumidor tem direito de ser informado previamente disso, para poder retificar alguma informação que ele entenda inadequada. Como eu disse anteriormente, muitas vezes está contido lá que você está devendo uma empresa. Ou seja, você está inadimplente. Mas você já pagou todas as prestações. Ou seja, aquela informação é inadequada. E diante disso, você vai lá pedir a retificação. Pode ser qualquer informação. Não há necessidade de ser só informação negativa. Pode ser o seu endereço que está de forma errada, contida naquele cadastro. E você pode pedir essa retificação. O código aqui não responde em quanto tempo o fornecedor deve proceder à retificação. Alguns entendem que deverá ser feita de forma imediata. Basta o consumidor pedir a retificação, que de forma imediata ela deverá ser feita. Aqui deve-se entender que se o fornecedor tiver condições de verificar de plano, com as informações do consumidor, com os documentos trazidos pelo consumidor, que realmente essa notificação é indevida, que a informação tem que ser retificada, ele deve fazer de imediato. Ele não deve pedir nenhum prazo ao consumidor. Mas se o consumidor, por exemplo, simplesmente alega que a retificação é indevida, principalmente em relação às informações negativas, o fornecedor ele não é obrigado a retirar essa informação ou a retificar essa informação. Ele deverá, num prazo de 10 dias, conforme a lei do habeas data, analisar a veracidade dos argumentos do consumidor. Analisar perante o fornecedor se realmente aquela informação trazida pelo consumidor é verdadeira ou não. De todo modo, a doutrina consumerista sugere que, quando o consumidor solicita a retificação,
o banco de dados, o arquivo de consumo